Bom dia, alunos do terceiro ano. Nós vamos ver hoje a aula 18 da frente D, certo? Aula 18 da frente D. Bom, então, só um minutinho. A aula 18 da frente D, ela começa a geometria dos sólidos 1. Nós vimos nas outras aulas a geometria de posição e agora nós vamos começar a geometria dos sólidos poliedros, né? Começa com poliedros. Então primeiro vamos ver o que é poliedros. A gente já viu assim o ano passado, então vai ficar assim bem, acho que vai ficar fácil para vocês. Olha, a partir desta aula vamos estudar as figuras sólidas tridimensionais. Essas figuras são genericamente divididas nos poliedros e nos chamados sólidos redondos. Então a gente tem o poliedro, os poliedros, que são vários tipos, e os corpos redondos, que são cilindro e depois esfera, né? O cone, né? Vamos começar com o conceito e a classificação dos poliedros. Primeiro nós vamos ver o que é superfície poliédrica. Olhando aí na apostila, página 10, está escrito assim: chama-se superfície poliédrica a figura formada por polígonos planos, convexos, não coplanares, de modo que cada lado seja livre ou esteja contido no máximo em 2 polígonos. Então, nós temos a superfície poliédrica aberta e fechada. Eu tenho um exemplo aqui acho que o ano passado eu já levei na sala esse aqui. Esse aqui é uma superfície poliédrica fechada, né? Fechado aqui e fechado aqui, ó. Então, nós temos aqui, isso aqui, ó, tanto faz ser aberto como fechado. Se eu tirar essa tampa aqui, ó, se eu arrancar essa tampa aqui, tirar ela fica uma superfície poliédrica aberta. Arrancar isso, cortar, ó. Se eu cortar isso aqui, ela fica aberta, né? Entendeu? Então, é mais ou menos o mesmo conceito. Então eu tenho aqui, ó, é o que tá mostrando aí. Eu tenho isso aqui que são os polígono que formam o poliedro. A linha, no caso, superfície poliédrica. Isso aqui são os polígonos, ó, tá? Essas linhas aqui, ó, são as arestas. A hora que fica um polígono junto com outro polígono, eu vou formar aresta. E esses vértices aqui, que são os vértices do polígono, são os vértices também do poliedro. Esses pontinhos aqui, né? Então, aresta, então eu tenho aqui face, que são os poliedros, arestas e vértices, né? Então, se for aberta, superfície poligonal, aliás, superfície poliédrica aberta. Se for fechada, se tiver tudo fechado, superfície poliédrica fechada. Então vamos ver o que é um poliedro e é o que nós vamos estudar. Poliedro é todo sólido geométrico limitado por uma superfície poliédrica fechada. Então o poliedro ele tem que ser fechado. Observe que aí em cima falou que ele não é coplanar. Ó, chama superfície poliédrica a figura formada por polígonos planos, convexos, não coplanares. Se eu considerar o quadro sendo um plano, se eu colocar esse polígono no plano, ó, o resto sai para o espaço, sai para o semi-espaço, sai para cá. Não fica tudo lá. É diferente se eu colocar um retângulo. Se eu colocar um retângulo no plano, ele fica lá, ele é uma figura plana. Se eu colocar o poliedro, o que acontece? Ele vem para o espaço, porque ele é uma figura espacial, ele não é uma figura plana. Ele não fica só no plano. Só uma face que fica no plano, o resto vem para o espaço, né? Elementos do poliedro. Então, já falamos. Face, né? Aqui tem uma figura assim, ó. Tem uma figura mais ou menos assim, ó. É difícil a gente desenhar, né? Aí vem aqui, ó. Mais ou menos isso. Então eu tenho aqui, ó, isso aqui
E isso aqui são as faces, né, do poliedro. Esses pontinhos aqui de encontro das arestas são os vértices. Isso aqui, ó, essas linhas aqui, ó, parece linha. Lá no exemplo é a dobra, né? Isso aqui, ó, são as arestas. E se eu vou unir um vértice com o outro que não é da mesma face, eu tenho o quê? Que eu tenho a diagonal do poliedro, lá no ar, vai ficar lá no ar, ó. Tá? Se eu unir esse vértice com esse da mesma face, eu tenho a diagonal da face. Mas se eu unir lá dentro, eu tenho a diagonal do sólido. Então, ó, se eu unir esse vértice com esse, eu tenho a diagonal da face, que é aqui na beira. Se eu unir aqui dentro, ó. Se eu unir aqui dentro, por exemplo, esse vértice e esse aqui, ó, vai ficar lá no ar. Lá no ar vai ficar a linha, então é uma diagonal do sólido. Então a diagonal do sólido não é a diagonal da face, tá? A diagonal da face é da face, diagonal do sólido. Eu posso ter diagonal aqui também, depois nós vamos ver como é que chama isso aqui, lembrar. Bom, aí tem a situação para resolver aí, mas eu não vou resolver não, vocês vão resolver, porque isso aqui é facinho de resolver. É só olhar aqui no poliedro e ver quantas faces, quantas arestas e quantos vértices ele tem. Depois, na próxima aula, a gente pode só dar o resultado, tá, para vocês. Aí vem, olha, vem várias definições que é importante a gente lembrar. Cada polígono que forma a superfície poliédrica é chamado face do poliedro. Então, ó, esse aqui é um polígono, esse aqui é outro. Então, é chamado face, aqui também. Depois, isso aqui vai ter um nome especial. Isso aqui, ó, esse aqui já é um hexágono. Aqui já é um retângulo. Aqui também, tá? Mas esse aqui depois vai ter nome especial. Os lados do polígono, ao se intersectarem 2 a 2, formam a aresta do sólido. Os vértices dos polígonos formam os vértices do sólido. Então, a hora que eu junto uma face com a outra, dá essa dobrinha aqui, que dá uma linha aqui, que é a aresta. E os vértices também. Os vértices do polígono são os vértices do poliedro, né? Duas faces, ao formarem uma aresta, formam também um diedro. A hora que eu pego esta face aqui e esta, ó, esta com esta, isso aqui é chamado diedro. Diedro. É como se eu pegasse aqui, ó, dobrasse assim, ó. Uma face e a outra, um diedro. O que mais que eu tenho aí? Todo segmento que ligar dois vértices não pertencentes a uma mesma face é uma diagonal do sólido. Já mostrei ali. Diagonal do sólido. Se eu pegar um vértice com outro vértice que não é da mesma face, dá a diagonal do sólido, né? Todo plano que passar por 3 vértices não pertencentes à mesma face é um plano diagonal. Ó, se eu pegar, por exemplo, esse ponto, este ponto e este, ó, este e este, lá dentro é como se tivesse um plano ali, chama plano diagonal. É um plano que vem cortando aqui, ó. Por exemplo, aqui nesse aqui, ó, se eu pegar este ponto e este ponto, eu vou formar um plano aqui, ó. Vem um plano que vai para o infinito aqui, vindo, tipo cortando o poliedro, né? Plano diagonal. Critérios de classificação. Primeiro critério. De maneira geral, os poliedros dividem-se em côncavos e convexos. O convexo é quando o plano de cada polígono do sólido deixa todos os outros polígonos no mesmo semi-espaço. Então, por exemplo, isso aqui, ó, aí é o jeito que está desenhado aí, ó. Difícil fazer o desenho, meu Deus. Ó, se eu passar um plano aqui, ó, do jeito aí, ó. Ai, como que é difícil. Se eu passar um plano aqui, ó. Tá? Se eu passar um plano aqui, todos os outros polígonos ficam no semi-espaço de cá. É aqui, ó, aquilo que eu mostrei para vocês no quadro. Se eu colocar esse poliedro, que o quadro meu é o plano, se eu colocar ele aqui, todos os outros polígonos ficam do lado de cá.
Não tem nenhum que fica do lado de lá do plano, né? Então é o polígono convexo. Agora, polígono côncavo, quando a condição anterior não é atendida. Às vezes acontece isso aqui, a gente é difícil de desenhar, mas é muito difícil. A gente não consegue desenhar bonitinho igual aí no livro. Ó, eu tenho um poliedro desse tipo aqui, ó. Nossa, é tão difícil de desenhar. Eu tenho assim, ó. Se eu passar um plano aqui, ó, se eu passar um plano bem aqui nesse meio aqui, o que acontece? Esse aqui fica num lado, esse aqui fica do outro do espaço. Fica um para cima, outro para baixo. Então esse tipo de poliedro é o poliedro côncavo, tá? Segundo critério, é o critério que dá nome ao poliedro em função do número de faces. Aí é só o número de faces e o nome. Por exemplo, se eu tiver 4 faces, ele é o tetraedro, tá? Se eu tiver 5 faces, é o pentaedro. Se eu tiver 6 faces, é o hexaedro. Se eu tiver 7 faces, é o heptaedro. 10 faces, decaedro. 12 faces, dodecaedro. 18 faces, octadecaedro. 20 faces, icosaedro, tá? Então, dependendo do número de faces, né? Agora tem algumas relações que é o que vai interessar para nós vamos usar nos exercícios. Então, bastante atenção aqui. Primeira relação é o teorema de Euler. Em qualquer poliedro convexo, o número de vértices acrescido do número de faces é igual ao número de arestas acrescido de 2. Então, o teorema de Euler, V mais F igual a A mais 2. Então, é a primeira relação aí importante do poliedro. Dá uma olhadinha aí para vocês verem aí, considerando o hexaedro abaixo representado, o hexaedro, ele é como se fosse um dado, né? Ó, o hexaedro, olha pra vocês verem aqui, ó. Ó, a gente dá pra contar aqui os... Então, vamos ver aqui, vértices, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 vértices, 8 aqui. Faces, tem 4 aqui do lado e a tampa e o fundo, então tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 aqui, mais 6. Arestas. Aresta tem 4 aqui em cima, mais 4 aqui em pé, dá 8, mais 4 aqui embaixo. Então dá 4 mais 4 mais 4, dá 12. Vamos ver se deu certo aqui o teorema de Euler. 8 mais 6, 14. 12 mais 2, 14, ó. Tá vendo? Verifica, né? Então esse daí, para todo poliedro convexo, ele vai verificar. Em qualquer poliedro convexo. Segunda relação. A segunda relação é o seguinte. A segunda relação é N é igual a 2A. A é a aresta. N é o número, ó, vamos ler lá. N é o número total de lados dos polígonos que contém o poliedro, considerados separadamente. Então a aresta vai contar 2 vezes, por isso que é 2 vezes A. Tá? Então, por exemplo, o tetraedro representado abaixo é composto por apenas 4 faces e todas são triangulares. Então eu tenho aqui, olha o tetraedro aqui, ó. Tetraedro, ele tem 4 faces, ó. 1, 2, 3 e a 4 é o fundo dele. 1, 2, 3, 4, né? Todas as faces são triangulares, então, se eu considerar separadamente, ele tem 4 faces, cada polígono tem 3 arestas. Então vai ser esse N aqui, ele vai ser 4 vezes 3, porque todas elas têm 3, é triângulo. Então dá 12. Só que a aresta, então 12 é igual a 2A. Então A é igual, vem 2 dividindo aqui, 2 dividido por 12 dividido por 2, 6. Porque na hora que eu conto separadamente, por exemplo, essa aresta, ela conta pra cá e conta pra lá. Tá contando 2 vezes aqui, ó. Cada aresta, então divide por 2. A hora que eu conto esta face aqui, ó, essa aresta aqui, conta pra esta face e conta pra aresta de baixo. A hora que eu pego esta aresta,
conta para esta face e para essa face aqui da frente. Então, todas as arestas contam duas vezes, por isso que eu divido por 2. Por isso que o N é igual a 2 vezes o A, tá? E aí a terceira relação. A terceira relação é a da soma dos... ângulos... dos polígonos que compõem o poliedro, ó. A soma das medidas dos ângulos das faces de um poliedro convexo, ou seja, dos polígonos, a face é o polígono. A soma de todos os ângulos das faces que compõem o poliedro. Isso aí é dada por essa fórmula aqui, ó. Soma total dos ângulos internos. É 360 que multiplica V menos 2. 360 multiplica V menos 2. Aí tem um exemplo para mostrar que é certinho, ó, um tipo de um balãozinho aí, né? Ai, para desenhar isso aqui é difícil. Então seria isso aqui, ó. Aí vem aqui. Difícil isso aqui. Não. Mais ou menos aqui. Ó. Então, nós temos 6 vértices, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Que são 6, tá? Então, a soma total dos ângulos aqui é 360 multiplicado por 6 menos 2, que vai dar 360 multiplicado por 4, que vai dar 1440, certo? Então, agora, com a gente fazendo os exercícios, fica mais claro essas relações aqui, essas relações dos poliedros. Então, vamos ver o primeiro exercício aí. Primeiro exercício. Não, 2, porque o primeiro é aquele que ficou para vocês completarem lá, o número de face, o número de aresta, o número de vértices, na página 10. Segundo, então. Exercício 2. 2. O tetrahexaedro é um sólido convexo limitado por 4 faces triangulares. 4 faces triangulares. Então, eu vou pôr assim, ó. Faces triangulares, 4. Tá? E 6 hexagonais. Então, faces hexagonais, 6. Todas regulares. Regulares quer dizer todas elas têm o mesmo tamaninho, as arestas são iguais, né? O número de arestas e vértices desse sólido é... Então, primeiro, ela tem 3 faces triangulares e 6 faces hexagonais. Então, o número de faces vai ser 4 mais 6, que vai ser 10. Eu tenho 10 faces nesse poliedro. Aquele N lá, ele vai ser o quê? Eu vou fazer separadamente multiplicado pelo número de arestas dele, daquele polígono. Então, 3 vezes 4 mais 6 vezes 6. O N, ele é o 2A, né? Então, vai ficar assim, ó, esse aqui, ele é aquele 2A, então 2A é igual a 12 mais 36. Aí vai o 2 dividindo para lá, o A vai ser 48 dividido por 2. 48 dividido por 2, que vai ser 24. Eu tenho 24 arestas nesse poliedro. Eu tenho 10 faces, então eu jogo na relação de Euler agora. Tá? Então, V mais F não é igual a A mais 2? Então, eu vou ter, aí eu acho vértices, né? V mais 10 é igual a 24 mais 2. Então, o V vai ser 26 menos 10, passou para lá o 10. V é igual a 16, então eu vou ter 16 vértices e 24 arestas, aí no caso é a letra B aí, ó. A resposta é a letra B. Vamos pro terceiro? Terceiro. Aí. Terceiro exercício agora. Aplicando ali as... Então, o terceiro, ele fala assim, ó. Terceiro. Um poliedro convexo
de 29 vértices, então ele tem 29 vértices. Eu já sei quantos vértices ele tem. Possui somente faces triangulares e faces hexagonais, mas não falou quantas. Então ele possui faces triangulares e faces hexagonais. Isso ele tem, mas não falou quantas. Quantas faces tem o poliedro se o número de faces triangulares é a metade do número de faces hexagonais? Esse aqui é a metade desse, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dizer que a gente tem x faces triangulares e y faces hexagonais. Só que esse x, ele vai ser o quê? Aquele lá dividido por 2. X é o y dividido por 2. Falou que o número de faces triangulares é a metade do número de faces hexagonais, né? Falou aqui, o número triangular é a metade. Então aqui, nós vamos, passo 2 multiplicando para lá, y é igual a 2 vezes x, tá vendo? Y é igual a 2 vezes x. O que mais que eu tenho? Eu tenho que 3 vezes x, ó, 3 vezes x mais 6 vezes y, isso aqui é o n, é igual a 2a. Isso aqui eu tenho. Então, o que que é a? O que que é a? É 3x mais 6y dividido por 2. E eu tenho também o número de faces, né? Quantas faces eu vou ter? Número de faces eu vou ter é x mais y. É isso aqui mais isso aqui. Aí agora nós vamos jogar lá na relação de Euler. Então ó, V mais F é igual a A mais 2. Então V é o quê? V vai ser 29, já deu. 29 mais x mais y, que é o F, mais o A, que é aquilo lá, não mais não, igual 3x mais 6y dividido por 2, mais 2 aqui para fora aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos tirar o MMC aqui, tá? Aqui ó, vamos pôr aqui 1, aqui 1, aqui 1 e aqui 1. O MMC vai ser 2, depois nós vamos cortar ele. 2 e 2. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 29 dá 58. 2 dividido por 1 dá 2. Vezes x, 2x. 2 dividido por 1 dá 2. Vezes y, 2y. 2 por 2 dá 1. Então vai ficar 3x mais 6y. E 2 por 1 dá 2. Vezes 2 dá 4. Como eu tirei dos dois lados, eu já vou cortar. Agora eu vou passar x para lá, y para lá e número para cá. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 2x mais 2y menos 3x menos 6y igual a 4 menos 58. Né? Aqui vai dar, ó, menos 2x menos 3x dá menos x. 2y menos 6y menos 4y. É igual aqui a menos 54. Agora, nós vamos multiplicar por menos 1 isso aí, ó, vamos multiplicar tudo por menos 1, que é muito sinal de tudo, e vou substituir o y por 2x, aí fica tudo 2x. Então, vindo pro lado de cá, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, multiplicando por menos 1, vai dar x mais 4y igual a 54, né? Aí o y não é 2x, então nós vamos jogar lá, o y é 2x. Então, x mais 4 vezes, aqui é 2x, ó. Tá? Então vai dar 8x igual a 54. 9x igual a 54, x igual 54 dividido por 9, que é 6, né? 6 vezes 9, 54. E o y é igual a 2 vezes 6, que dá 12. Então, qual que é a pergunta aí, para a gente poder responder? Quantas faces tem o poliedro? O poliedro não é x mais y, as faces? Então, faces vai ser 6 mais 12, que vai ser 18 faces, é o que ele tem, né? Tá? Aí o segundo exercício.
Vamos ver o terceiro agora. Terceiro exercício. Não, aliás, terceiro não, quarto. Eu tô errando aqui. 4. Quarto exercício. O quarto exercício fala assim: quantas arestas tem um poliedro? Então, arestas. É isso que eu não quero, é isso aqui que eu tô querendo. Quantas arestas tem um poliedro convexo de faces triangulares em que, então, em que o número de vértices é 3/5 do número de faces? O número de vértices é 3/5 do número de faces. 3/5 vezes F. Então, falou que ele só tem faces triangulares. Então, eu vou dizer que o número de faces triangulares, que só tem isso aqui, é X. E aí, então, eu vou ter o quê? Aquele N lá, o N vai ser 3x. 3 vezes X. O N é 2A. Tá? Continuando aqui, ó. 2A é igual a 3x. Então, o A, ele é 3x dividido por 2. Opa! Ele é 3x dividido por 2. Tá? O que mais que eu tenho? O A é 3x dividido por 2. E o V não é 3/5 das faces? As faces na X? Então, vai ser 3/5 de X. Vai ficar tudo com X aí, a gente consegue resolver, tá vendo? Então, vamos lá, vamos colocar relação de Euler. Ó, V mais F é igual a A mais 2. Então, V, 3/5 de X, ou seja, 3x sobre 5. Mais F, X, que só tem face triangular. A, 3x sobre 2. Mais 2. Ficou tudo com X, fica mais fácil de resolver. Vamos tirar MMC agora. Aqui 1, né? E aqui 1. O MMC aqui vai ser 10. 10 e 10. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3 é 6x. 10 dividido por 1 dá 10. Aqui dá 10x. 10 dividido por 2 dá 5. Vezes 3, 15x. E 10 por 1 dá 10, vezes 2 dá 20. Corta o denominador. Vamos passar os x tudo para um lado só, né? Então vai ficar aqui, ó, 6x mais 10x, 16x. Passo 15 para lá, menos 15x é igual a 20. 16x menos 15x dá x igual a 20. Então, x não é o número de faces? Era isso que perguntou, não, perguntou o número de arestas, né? Quantas arestas? Então, o x é o número de faces. Agora eu preciso achar arestas. Então, o número de arestas vai ser 3 vezes 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 3, 30. Então, tem 30 arestas. Que vai ser, no caso, a letra B. A letra B do exercício aí, a resposta. Vamos fazer agora o 4. Exercício 4. Vamos lá. O exercício 4, aliás, 5, eu tô errando isso aqui, meu Deus, 5. Eu esqueci daquele 1 que tá lá atrás. Ó, um poliedro convexo tem 13 faces, então as faces dele são 13, né? De um dos seus vértices partem 6 arestas. De 6 outros vértices partem de cada um 4 arestas. E finalmente, de cada um dos vértices restantes partem 3 arestas. O número de arestas desse poliedro é... Então, de cada um desses vértices aqui, o que acontece? Nós vamos ter um vértice hexagonal.
um vértice hexagonal, porque parte 6, né? Partem 6 arestas. 6 vértices. 6 vértices quadrangulares, que parte 4. Quadrangulares. E o restante, que eu vou chamar de x, x vértices triangulares. Tá? É o que tá falando aí. Então agora nós vamos montar. Quantos vértices o meu poliedro tem? Ele tem 1 mais 6 mais x. Então ele tem 7 mais x. Ele tem 7 mais x vértices. E quantas arestas ele vai ter? Então nós vamos pegar, ó. Nós vamos pegar 1 vezes 6, né? Que é o hexagonal. Mais 6 vezes 4. Mais x vezes 3. Dividir por 2, porque isso aqui é o n. Então nós vamos ter aqui, ó, quanto que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter 6 vezes 4, 24, mais 6, 30. 30 mais 3x sobre 2. Tá? E aí, nós vamos agora colocar a relação de Euler. Né? Então, ó, aquela V mais F é igual a A mais 2. Aí vai ficar V, 7 mais X, mais F. F foi dado 13, né? Aqui, ó, 13. 13 é igual a 30 mais 3x sobre 2, mais 2. Agora tem que tirar MMC e resolver, tá? Tirando MMC, ó, vamos colocar sobre um aqui, sobre um aqui, sobre um aqui, sobre um aqui. O MMC vai ser... Ih, agora não vai dar aqui, né? Vamos ver se a gente termina aqui, ó. Vai dar 2, né? 2, 2. Vamos ver se cabe aqui. 2 por 1, 2 vezes 7, 14. Deixa eu diminuir esse 2 aqui. 14 mais 2 por 1, 2 vezes x, 2x. 2 por 1, 2 vezes 13, 26. 2 por 2, 1. Então vai dar 30 mais 3x. 2 por 1, 2 vezes 2, 4. Mais 4. Corta aqui. Aí passa x tudo para um lado, né? Então vai dar, ó, vai dar assim, ó, 2x menos 3x igual 30 mais 4, 34, menos 14 mais 26, 40, né? Então, ó, 2x menos 3x dá menos x, 34 menos 40 dá menos 6. Então, x igual a 6 multiplicado por menos 1. Aí tá querendo o que mesmo? X igual a você tá querendo o número de arestas, tá? O número de arestas. Então, número de arestas aqui, ó. Vou fazer nesse cantinho aqui. X vale 6, tá vendo? Vamos fazer nesse cantinho número de arestas. Arestas vai ser, então, 30 mais 3 vezes 6 dá 18, dividido por 2. Então, arestas vai ser 30 mais 18, 48, dividido por 2. Não, peraí. Arestas? Não, tá errado. Aqui não é o número de arestas, não. Não, tá certo. 24, tá certo. Tá certo. 30 mais 18, 48, dividido por 2, 24. Tem item, né? É a letra D. Eu tô olhando esse errado. É a letra D, tá? Então, 30 mais 3 é 6, 18, dividido por 2. Certo, gente? Então, olha, nós ficamos por aqui. Então, bom dia para vocês e até a próxima. Certinho? Tchau.